Na década de 1940, 3 intelectuais romenos deixaram aquele país por razões políticas e se exilaram na França, em Paris. Cada um se destacou em sua respectiva área de atuação. Ionesco, no teatro, é um dos principais representantes do chamado teatro do absurdo, junto com Samuel Beckett. Mircea Eliade, famoso historiador das religiões, muito conhecido no Brasil, com vários livros traduzidos aqui entre nós, e que era um grande construtor de pontes entre o Oriente e o Ocidente. E o pensador Émile Cioran. Cioran não foi um filósofo acadêmico, né? Embora tenha passado boa parte da vida na universidade, como ele diz, mas simplesmente comendo, porque ele foi para Paris, se exilou, né, inicialmente como estudante, e ficou comendo no restaurante universitário. Ele disse que se não tivessem descoberto, isso aconteceu já quando ele tinha 40 anos de idade, ele tinha passado a vida ali na Sorbonne pelo prazer de estar dentro de uma universidade, frequentar a biblioteca e, sobretudo, pelo acesso ao RU, né? Você deve conhecer estudantes aqui também no Brasil que fazem isso. Enfim, Cioran é um representante de um gênero muito forte na filosofia francesa. O gênero é o aforismo, né? O aforismo é um fragmento, não é uma máxima, né? Porque enquanto a máxima exorta um dever, né, uma qualidade, o aforismo ele tem como projeto sintetizar um pensamento. Então, o aforismo é um fragmento que se caracteriza por sua brevidade, sua concisão, né? Sua capacidade de expressar todo um conteúdo de uma fórmula muito, muito breve, né? E Cioran, embora não fosse francês, consequentemente não tinha o francês como língua materna, ele se destacou enormemente nesse gênero e foi reconhecido como um grande escritor, um livre pensador, porque nunca foi professor universitário, e teve suas obras incluídas na famosa coleção da Pléiade, né? O que é uma grande honra para um intelectual francês. Bom, alguém já disse, se eu não me engano, foi Frederic Schiffer, que ler um aforismo de Cioran é mais ou menos como tomar uma dose de um álcool muito forte, sei lá, um absinto, né? Um whisky, sei lá o quê, um cowboy, né? Quer dizer, o efeito vem imediatamente, né? E vem não só pela forma, porque Cioran era um grande mestre do aforismo, mas especialmente pelo seu conteúdo, né? E forma e conteúdo que se expressam, inclusive, nos títulos dos livros que Cioran escreveu, né? Silogismos da amargura, Breviário da decomposição, e um que eu gosto muito, que se chama Do inconveniente de ter nascido. Então isso mostra não só a qualidade desse autor na escolha dos títulos geniais, mas também o conteúdo desses aforismos, que tratam de questões existenciais, da angústia, da solidão, da finitude, né? do suicídio, da morte, né? Então ele tinha, Cioran, essa capacidade de sintetizar ideias luminosas, né? Num simples fragmento. Sobre o suicídio, né? Que ele escreveu muito a respeito, como também sobre o fracasso, né? Sobre o suicídio, ele diz assim que a ideia de suicídio, a presença no espírito dele da ideia de suicídio foi o que fez com que ele não se matasse, né? Então, isso mostra também uma outra característica de pessoas que conheceram Cioran, como o filósofo espanhol Savater, né? Que dizia que ele era um cara muito bem-humorado. Quer dizer, de certa maneira, isso era espantoso, né? Porque quem lia um livro de Cioran imaginava uma figura pessimista, triste. Não, ele era pessimista no pensamento, mas como pessoa era extremamente alegre, né? E ele dizia sobre o suicídio também uma frase que eu acho ótima, né? Que o suicida, no fundo, é um otimista, né? Porque ele ainda acha que morrendo as coisas vão melhorar. Bom, eu queria recomendar para vocês um texto de Cioran, que é esse aqui, Exercícios de Admiração. É um trabalho... Aliás, esse livro fez com que Cioran se tornasse conhecido, né? Porque antes ele não era conhecido do grande público. E ele ficou muito célebre, assim, né? Passou a vender muitos livros. Depois, a biografia de Cioran, né? Quando ela passou a ser melhor, passou a ser conhecida em seus detalhes, se descobriu algo em torno da personalidade dele que fez com que o público também ficasse um pouco mais refratário. É que Cioran, no passado, na juventude, havia flertado com o nazismo, né? Então escreveu, inclusive, alguns textos bastante polêmicos. Mas essa mácula, né, só passou a se fazer mais presente após a sua morte. Então, durante a vida, ele foi um escritor célebre, né? E um livro que eu acho que expressa bem uma grande característica dele é esse aqui, Exercício de Admiração. Essa característica de se expressar falando dos outros, né? Então, aqui ele nos brinda com uma série de pequenos textos
sobre alguns autores que suscitavam nele uma certa admiração, né? E o depoimento de Sr. sobre esses autores é muito pessoal, quer dizer, falando de Borges, falando de Beckett, falando de Mircea Eliade, no fundo, Sr. está tratando dele mesmo. Por isso que é um livro genial, assim, exercícios de admiração, ensaios e perfis, e é esse livro que eu gostaria de recomendar como porta de acesso ao pensamento de Sr. Muito obrigado pela atenção e fiquem com o Sr. e até o próximo vídeo.